Outro caso revoltante, a mãe e o padrasto de um menino de 10 anos foram presos e a suspeita é de que os dois assassinaram o menino. O Fantástico exibiu essa reportagem ontem. A polícia diz que o casal, gente, olha, tem que respirar mesmo, simulou o suicídio da criança para poder encobrir o crime, ou seja, para ninguém imaginar que, na verdade, a criança foi assassinada. Cauã Almeida Tavares foi encontrado morto em março. O casal disse que ele se enforcou, mas a necropsia não sustentou isso tudo. Os médicos começaram a verificar ali. E a Daniela Dias tem os detalhes para a gente. Bom dia, Daniela. Tá difícil hoje. Bom dia, Fachel, Silvana. Tá difícil começar a segunda-feira com tanta notícia ruim, né? Esse caso aconteceu no dia 17 de março, um caso bárbaro, um caso assustador contra uma criança de apenas 10 anos de idade. Cauã Almeida Tavares estava em casa nesse dia 17 de março com a mãe, a Suelen da Conceição Almeida, e com o padrasto dele, Alan Ferreira da Silva. Junto com eles três também estava o irmãozinho de Cauã, de apenas 3 anos de idade. Essa família, se assim a gente pode dizer, chamar essas pessoas, essa família ela morava ali na Marambaia, que é um bairro que fica em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. A mãe e o padrasto disseram, no dia 17 de março, o primeiro depoimento que eles deram à polícia, que Cauã foi encontrado morto no quarto e que ele estava preso por uma corda no pescoço. Essa corda seria a guia de um cachorro, mas os investigadores disseram que essa guia nunca foi encontrada. Semanas depois da morte de Cauã, Alan e Suelen, padrasto e mãe da criança, se mudaram de casa, foram para outro endereço. Mas a gente tem para colocar para vocês que estão em casa na tela o laudo da necropsia, que diz o seguinte: esse laudo identificou lesões no pescoço, na nuca e na região cervical de Cauã. O documento diz que a criança apresentou pequenas lesões escoriativas lineares nas regiões carotidianas, na nuca, na região supraescapular esquerda, em características de enforcamento. Ou seja, Cauã não teria tirado a própria vida, como o padrasto e a mãe disseram. No depoimento prestado naquele mesmo dia, o padrasto, Alan, disse o seguinte, que ele levantou para pegar água na cozinha e que encontrou Cauã preso a essa corda. E que, ao olhar para o quarto, Cauã estava com os joelhos dobrados, os pés encostados no chão e com essa corda no pescoço. Já Suelen, mãe de Cauã, disse que Alan encontrou a criança por volta das 3 da tarde. A gente também tem esse trecho do depoimento para colocar para vocês que estão em casa. Por volta das 3 da tarde no quarto, e que ela e o padrasto, então companheiro de Suelen, padrasto de Cauã, que eles levaram a criança até a UPA de Santa Luzia. Essa UPA, segundo os próprios investigadores de Santa Luzia, ficava mais distante da casa onde a família morava e que tinha uma outra UPA que ficava apenas 10 minutos de distância, mas que a família optou por levar a criança até uma unidade de pronto atendimento que ficava mais distante da casa deles. Bom, em outro trecho do depoimento, Suelen diz ainda que aproximadamente 30 minutos depois de chegar até a UPA de Santa Luzia, para onde Cauã foi levado, ela recebeu a informação dos médicos de que o filho dela estava morto. Suelen disse ainda nesse depoimento que acredita que Cauã tenha tirado a própria vida enquanto brincava. Uma reprodução simulada foi feita na casa, no bairro da Marambaia, junto com Alan e também com a Suelen, feita pelos investigadores que disseram que no momento da reprodução simulada, os dois também entraram em contradições. Isso porque Suelen teria apontado que Cauã foi encontrado em um lado da janela e Alan teria apontado que Cauã foi encontrado do outro lado. A gente tem também a palavra de um legista independente que foi procurado pelo Fantástico e também do delegado responsável por essas investigações, e ambos afirmam que não houve ali nenhum tipo de enforcamento encontrado, pelo menos pelo lado da necrópsia, em Cauã. Vamos ouvir. Ele não teria como alcançar a corda ali em cima na janela e também não tem da onde saiu essa esganadura no pescoço, esses sinais de esganadura? Ninguém se esgana sozinho. Acredito que quando ele tenha sido pendurado, ele já estivesse morto. Eles disseram que a criança tinha vomitado dentro do carro e as testemunhas e a perícia comprovou que não houve nenhum tipo de vômito dentro do veículo. As marcas encontradas no pescoço não condizem com o enforcamento, mas sim com a esganadura praticada pelos dedos das mãos. E isso é uma prova técnica irrefutável que não houve enforcamento, não houve suicídio.
O delegado responsável por essas investigações disse ainda que testemunhas que conheciam Cauã e a família de Cauã disseram que a criança vinha sofrendo maus tratos dentro de casa. Vamos ouvir. Há relatos de testemunhas que certa vez o Cauã foi violentado fisicamente pela mãe, levando uma surra, um cabo de vassoura. Ele também tinha uma violência psicológica, sofria essas violências físicas constantemente. E a gente não tem dúvida que a razão da sua morte foi nesse tipo de destempero praticado pela Suelen e também pelo padrasto Alain. No último sábado, Alain Ferreira da Silva e Suelen da Conceição Almeida foram presos, nesse novo endereço, de forma temporária. Durante essa prisão, eles negaram que tenham qualquer tipo de envolvimento com esse crime. A gente tem um trecho da palavra breve deles sobre esse crime bárbaro. Vamos ouvir. Alain, vocês mataram o menino? Não, nasceu. Como é que ele apareceu lá na janela daquele jeito? Sueli, vocês mataram seu filho? Não, negativo. Como é que ele morreu? A avó de Cauã, mãe da Suelen, disse que está assustada, é claro, com esse crime e que a imagem do neto não sai da cabeça dela. Vamos ouvir. Porque meu neto tinha 10 anos, era uma criança linda, abençoada, aonde ele ia, ele fazia amizade. Então eu acho que ele não faria isso com ele mesmo. É uma dor que você não tem, é imensidão. Eu trabalho, ver a lembrança do meu neto, o que aconteceu. Muito triste para mim, mãe, saber que Deus deu o poder para ela ser mãe e ajudar a tirar a vida do meu neto. É muito triste, é muito triste. As investigações agora continuam. A Polícia Civil está investigando esse crime para saber exatamente o que aconteceu no dia 17 de março, quando Cauã morreu, e qual foi a conduta de Alain, padrasto de Cauã, e da Suelen, mãe do menino. Ao longo do Bom Dia Rio, nós vamos exibir uma reportagem completa com todos os detalhes desse caso assustador.